Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também depois é postado aqui no YouTube também, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um trecho do Evangelho para que a gente possa refletir a vida, trazendo nossas emoções, nossos sentimentos e o entendimento necessário para que a gente lide com as nossas emoções à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Porque é o grande desafio dessa existência para todos nós, lidarmos com os nossos pensamentos e emoções que são os instrumentos da nossa evolução espiritual. Espíritos recém-saídos da animalidade, vivemos a idade da razão e precisamos muito dessa orientação do Evangelho, porque ele traz no seu conteúdo todas as situações da nossa vida. E com certeza, a gente entendendo as palavras de Jesus e seguindo o seu exemplo, porque ele é o nosso modelo e guia, nós acertaremos muito mais os nossos passos nessa encarnação aqui que nos foi dada de presente, para que a gente impulsione a nossa evolução espiritual. Então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. E hoje eu trouxe um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E também de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. As bem-aventuranças que Jesus nos promete, está muito ligada à forma como nós lidamos com as nossas emoções. E hoje a gente vai falar de uma emoção que muita gente tem e às vezes até acha que não tem. A chamada amargura. A amargura da alma. Quantas pessoas têm esse sentimento e às vezes nem se dão conta disso. E outros, é claro que, evidentemente, pelas suas ações a gente percebe. A amargura, na realidade, é um sentimento, é um estado de humor que vem de vários movimentos da nossa vida mental. Geralmente a pessoa amarga é uma pessoa áspera, é uma pessoa sem doce, é desagradável, é uma pessoa pesada. Mas nem sempre a pessoa demonstra isso. Às vezes no seu comportamento social ela não demonstra isso. O pior é ela carrega isso dentro dela. E é um peso realmente muito grande. A pessoa que é amargurada, ela carrega um fardo extremamente pesado. E é claro que essa amargura pode vir de várias situações, Pessoas que foram traídas, Pessoas que foram machucadas, que sofreram dores
emocionais muito fortes, decepções na vida, geralmente acabam, no final das contas, carregando esse fardo, esse peso da amargura diante de todas essas situações que puseram fim aos seus sonhos, aos seus projetos e acabaram se sentindo fracassados com isso, né? Nutriam muitas vezes pessoas muito queridas nas suas vidas, relacionamentos, amigos e até familiares que acabam muitas vezes se distanciando e causando às vezes muitos problemas e muitas decepções. E aí fica esse traço da personalidade amargurada, fica esse estado de humor que faz com que a pessoa sofra, né? Porque ela vive azeda, então parece que nada no mundo é suficiente para trazer a alegria, a esperança, né? A docilidade para essa alma. E quantas pessoas não caminham no mundo assim? E acabam se acomodando nesse estado interior. Mas ninguém nasceu assim. As circunstâncias, os movimentos que a vida fez, trouxe e traz para todo mundo decepções. O importante é saber como lidar com essas situações de vida. E a gente não se deixar abater pelas sombras da tristeza, porque daí a gente amarga. E essa sombra fica nos perseguindo onde quer que a gente esteja. Às vezes até num ambiente feliz, num ambiente alegre, e a pessoa parece que está sempre andando com aquela nuvenzinha escura sobre a cabeça. Então, algumas pessoas elas demonstram isso, mas outras, como eu disse, acobertam esse sentimento, essa emoção, e outras às vezes nem se dão conta de que tem a amargura dentro de si. E alguns sintomas de comportamento faz com que a gente detecte essas pessoas. Por exemplo, pessoas exageradamente sinceras. A sinceridade é uma virtude da alma, mas uma verdade ela não deve ser tacada na cara do outro. A gente conversa sobre as coisas. A pessoa que é a sincerídia, geralmente ela está usando da sinceridade como uma forma de manifestar a amargura que vai dentro dela. Palavras agressivas, doses excessivas de cobrança, quando se cobra muito ao outro ou quando se cobra a si mesmo também. Pessoas que defendem o seu ponto de vista de forma acirrada e às vezes até radical. Isso também mostra um comportamento de alguém que carrega um peso emocional dentro de si. Geralmente são pessoas que têm dureza nos tratos dos assuntos da vida, né? Que são pessoas mais duras, mais rígidas. Tem muita reatividade emocional, reagem a qualquer contrariedade. Geralmente as pessoas amargas, elas são muito reativas. Costumam também ter uma maneira de pensar muito rígida, rigorosa, sem o mínimo de flexibilidade, tanto na troca de ideias como também na exposição de opiniões. Geralmente são pessoas que chegam a ter uma aspereza muito grande e acabam muitas vezes até desrespeitando a outra pessoa ou as pessoas em seu redor. Então esses são alguns sinais de que a pessoa está carregando amargura dentro de si. Claro, todos nós, principalmente nos dias como o de hoje, de chuva, a gente carrega um pouquinho de amargura, um pouquinho de tristeza. Isso é normal, é um pouquinho, não é um comportamento constante. Isso é normal, na criatura é
ela sentir isso de vez em quando, faz parte do nosso rol de emoções. Mas alimentar esse estado de espírito é uma outra coisa. Porque senão, se a gente azedar por dentro, aí o que está por fora vai azedar tudo em nosso derredor também. E aí o que a gente precisa fazer? Ter uma postura, ter uma decisão de mudança. Ah, mas como é que eu tô aborrecida, tô magoada porque a vida fez isso, porque a pessoa me fez aquilo, porque o outro me traiu. E aí, como é que eu faço com tudo isso? E aí entra a lição de Jesus, aí entra o Evangelho. Gente, reveses, equívocos vão acontecer na vida de todos. Por isso que Jesus pediu para que nós perdoássemos 70 vezes 7. Isso significa o quê? Perdoar infinitamente. Porque a amargura, ela se solidifica dentro de nós na medida em que nós alimentamos o rancor, a raiva que nós não colocamos para fora. Não é colocar para as outras pessoas que estão em volta, não. É resolver a situação com aquilo ou aquele que nos feriu. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso perdoando. Perdão não é uma coisa que a gente dá para o outro. Perdão é um entendimento que tem que partir de nós. Que nós estabeleçamos dentro de nós uma paz de dizer o outro errou, é problema dele. Cada pessoa que comete um equívoco com outra pessoa, ela está fazendo para ela mesma. Então, tudo que a gente tenha sofrido e que pode parecer até injustiças, e às vezes é injustiça mesmo, tudo terá a sua volta. Ninguém vai ficar eternamente vivendo isso. Então, perdão, em última análise, ele é entendimento. Se uma pessoa trai, se uma pessoa faz alguma coisa, uma mentira, se ela tem alguma atitude nesse sentido, ela está demonstrando que é uma pessoa fraca. E a gente entender a fraqueza do outro nos liberta. Porque o perdão, ele não significa alguma coisa que eu vou tirar de mim para dar para alguém. Não, é quando eu estabeleço a compreensão dentro de mim. E aí sim eu vou me livrando disso. E a gente precisa, ao se livrar disso, começar a abrir as portas para a amorosidade. Nós vamos nos relacionar com muita gente, já nos relacionamos com muita gente durante os séculos e vamos continuar, ninguém vive sozinho. Já começa pelo próprio nascimento, a gente nasce de dentro de uma pessoa, nós precisamos de cuidadores, nós estamos nos relacionando o tempo todo. A questão toda é a gente tirar essa lepra da alma, que é a amargura, e nos darmos a chance de viver novamente. Porque não existe mal eterno. Não existe problema eterno. Não existe nada que não tenha fim. E nós temos muita ajuda do plano espiritual com isso. Os espíritos que trabalham com a gente, que são socorristas, eles sempre estão dando atenção para esse tipo de problema. Porque uma pessoa amargurada aqui não pensa que ela, em desencarnando, ela vai mudar o disco e aí sim eu perdoei todo mundo e fiquei bem. Não vai não, porque ninguém muda assim de uma hora para outra. Tudo que nós carregamos, esse azedume, essa coisa ruim que está no nosso terreno mental, vai nos acompanhar onde quer que nós estejamos. Então, é uma prisão da alma que nós próprios nos aprisionamos. Nós mesmos colocamos as correntes. A partir do momento em que a gente começa
a perceber o mal que isso faz pra gente, porque é só a gente que fica segurando esse azedume dentro de nós. E nós somos obrigados a conviver com a gente mesmo, 24 horas por dia. E viver nesse clima não é nada agradável. As nossas células sofrem com isso. Esse azedume, essa falta de docilidade, traz inclusive doenças para o nosso corpo físico. É a origem de doenças psicossomáticas como a diabetes, por exemplo. Por quê? Porque nós somos teimosos, a gente não quer andar no fluir da vida. E nós precisamos aprender a construir a leveza dentro de nós. A leveza, por quê? Quando a gente começa a desagregar o orgulho, o egoísmo do nosso comportamento, quando nós começamos a perceber que nós somos um espírito imortal ocupando temporariamente um corpo físico, então essa consciência maior da vida vai fazendo com que a gente solte essas amarras que ainda nos prendem a esses sentimentos que nos castigam a alma. Porque a única pessoa que sofre com isso somos nós mesmos. A gente sofre porque a pessoa amargurada, ela olha a felicidade do outro, ela sente inveja. Ela sempre vai procurar ver o defeito, o lado negativo das coisas, ao invés das coisas boas em primeiro plano. Então é só a pessoa que sofre. E a leveza da alma, a gente vai cultivando a partir do momento em que nós vamos entendendo que nós somos filhos de Deus, todos nós. Que não existe sofrimento eterno. Se algumas provas duras chegam no nosso caminho, muitas delas são resgates dos nossos dramas de consciência. Não existe injustiça. Todo efeito tem uma causa. E Deus é soberanamente justo e bom. É justiça e misericórdia. Então, muitas das situações que hoje nos acometem e que às vezes a gente fica parado ali naquela problemática, diz respeito aos nossos dramas de consciência. Uma pessoa que hoje leva dificuldades financeiras, já utilizou muito mal a fortuna em outra época. Uma pessoa também que não deu a devida importância aos relacionamentos humanos, principalmente aos amorosos e conjugais, hoje pode estar passando por uma prova dura de solidão ou de relacionamentos malfadados. Mas em tudo isso há que se extrair uma lição. Então, Deus não castiga ninguém. Nós vivemos situações que são proveitosas para o nosso espírito. A cada situação dessas, em que muitas vezes a nossa alma é massacrada, a gente deve sempre perguntar não por quê, mas para que eu estou passando isso? O que é que eu preciso aprender com isso que está acontecendo comigo? Porque isso vai trazendo uma confiança na vida que o amargurado perdeu e precisa encontrar de novo. Porque tem situações coisas que vão acontecer com a gente que não depende de nós. Nós não temos o controle sobre tudo e às vezes elas têm que acontecer. Então, como é que a gente sai dessa teimosia espiritual que nós carregamos? Através da aceitação. Aquilo que
não está na nossa alçada modificar, nós não podemos decidir pela outra pessoa, nós não podemos interferir no arbítrio de outra pessoa. Então tem coisas que é melhor a gente aceitar, porque não está na nossa alçada resolver. Isso vai fazer com que a gente mantenha uma lucidez também para aquelas situações que nós podemos alterar. Porque tem situações que depende também, a gente pode usar a criatividade e achar outras soluções. É que eu sempre digo aqui, ao invés de ficar prestando atenção nos problemas que nos chegam, vamos focar na solução deles. Os problemas chegarão todos os dias, todo mundo tem. E graças a Deus que temos. Porque são eles que nos alavancam, nos impulsionam para que a gente progrida, para que a gente exercite a nossa inteligência. Então um problema aparece, o que a gente vai fazer? Focar como é que a gente vai resolver isso. Como é que a gente vai resolver? E achar uma solução condizente. Agora, se não tem nada que se possa fazer, feito está. E temos que carregar essa leveza de espírito através do entendimento das coisas. E não se deixar levar pela opinião alheia, pela opinião das massas. Nós somos o que somos. Cada um de nós sabe muito bem quem é. E quando a gente aceita quem a gente é, sem recriminação conosco mesmo, nós damos um passo muito grande para essa leveza espiritual. Porque quem se aceita fica livre dos sentimentos de inferioridade, de incapacidade. E é necessário que a gente entenda isso e trabalhe essa autoestima, que é muito, muito importante na nossa vida. Porque se a gente não tem uma autoestima, um autoamor, como é que a gente vai tratar o outro? Nós vamos tratar o outro com aquilo que vai dentro da gente. E se dentro da gente só tem amargura, é assim que a gente vai tratar o outro também. Por isso que acabamos até nos tornando violentos diante das questões e relacionamentos que aparecem na nossa vida. Por isso, é necessário trabalhar todos os dias para a gente concretizar essa paciência para conosco mesmo. Esse bom trato com a gente, não permitindo que as situações externas façam com que a gente perca a nossa docilidade. É preciso entender que as críticas, muitas vezes, que nós recebemos, elas são poderosas fontes de informação, porque às vezes a gente está fazendo coisas ou indo para caminhos que não está sendo produtivo. Então as críticas também são boas, porque elas indicam até caminhos novos, caminhos de aperfeiçoamento para o nosso proceder. E por fim, quando a gente entende que o fato da gente desejar melhorar já é um avanço muito grande. Quando a nossa alma já aspira pela melhora, já é um avanço. E depois a gente vai começar a partir para a ação. De começar a nos tratarmos com amor. Esse amor que nós devemos devotar a nós mesmos. Isso não é narcisismo, isso não é egoísmo, não. O próprio Jesus disse para amar ao próximo como a gente mesmo. Não adianta querer entrar no autossacrifício de fazer tudo para o outro e amanhã ficar cobrando tudo que fez. Não. É amar a si, respeitar os seus limites, respeitar a sua pessoa. Porque quando a gente faz isso, automaticamente nós vamos também fazer com o outro. E vamos respeitar o terreno e o campo do outro.
Por isso, minha gente, que hoje a mensagem que fica é para que a gente se livre das amarguras da vida, daquilo que nos deixou sem docilidade, daquele que nos feriu. Aquilo foi uma lição, aquilo já passou, e quem está passando também, tenha certeza que isso também passa. E vai passar. O importante é o que fica. A cada prova vencida, a cada movimento, a cada sofrimento que nós conseguimos vencer, mais fortes nós nos tornamos. Mas para isso é preciso acender a luz da serenidade dentro dos nossos corações. E Jesus estava muito certo quando disse que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, minha gente, vamos partir para essa tensão com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Preste atenção em você mesmo, procure fazer uma autoanálise, para procurar sempre se manter em serenidade. Lembra que o mundo vai armar muitas ciladas para nós, mas nós vamos cair somente se quisermos, porque o controle tem que ficar aqui, ó, na sua mão e não na mão do outro. E é claro, às vezes as pessoas não conseguem porque tem dificuldade de fazer isso sozinha. Então peça ajuda. Peça ajuda terapêutica, peça ajuda espiritual, porque eu tenho certeza que isso não irá faltar para aquele que busca. Quem procura acha, e aquele que bate a porta se abre. E nós agradecemos ao nosso mestre pela lição da noite, que nos foi trazida hoje pela espiritualidade, e que a gente sente que teve muita ajuda espiritual nesse evangelho. Que ele sirva aí para mim, para vocês, para todos nós. E se você gostou, compartilhe com outras pessoas que talvez também precisem ouvir um pouquinho dessas palavras. E que a gente possa seguir os nossos rumos mais leves, mais felizes. Não importa o que foi que passou, o que passou já foi. E se a gente tinha algum resgate ali, com a nossa consciência já está feito. Então vamos nos alegrar. É preciso nos alegrar, é preciso trazer alegria para o mundo. E não tristeza, e não amargura. As nossas células, o nosso corpo, elas precisam dessa alegria. Até para se restaurarem, para elas ficarem equilibradas e, por que não, às vezes trazer até a própria cura. Então, agradecidos que somos, nós rogamos ao nosso Mestre amado e querido, que derrame as suas bênçãos sobre nós, que todos os lares aqui representados possam ser abençoados, não importa a hora que você vai ouvir esse evangelho. Jesus é sempre conosco. Toda vez que nós nos ligamos na sua figura magnânima, ele está presente e está entre nós. E assim, agradecidos que somos, nós encerramos o evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês, muito obrigada aqui pela presença, vocês que ficaram até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed ou aqui no YouTube, porque isso ajuda a mais pessoas também a acessarem essas informações. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana e que a alegria seja a tônica dessa semana para todos nós. Um beijo no coração, fiquem na paz de Deus.